Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Paz e bem. Queridos irmãos e irmãs, está no ar mais um programa de todo o coração. Você já sabe, esse é o programa da Diocese de Caruaru, feito pelo seu bispo diocesano, Dom José Rui, com a meditação da Palavra de Deus de cada domingo. Estamos chegando ao final do capítulo 6 do Evangelho de São João. É também o 21º domingo do tempo comum. E esse final do capítulo 6, interrompido por aquele domingo da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria ao céu, ele fecha com chave de ouro toda a questão do discurso do pão da vida. O capítulo 6 começa com a multiplicação dos pães, para fazermos aqui a recordação, continua com o discurso sobre o pão da vida e termina agora, a partir dos versículos 60 até o 73, com a questão da fé. Nós precisamos crer quem é Jesus. Se de fato nós cremos que Ele é Deus, que é o Filho de Deus, então nós também haveremos de crer na Eucaristia. Não basta acreditar que ali está o corpo e o sangue de Jesus. É preciso crer que ali é o próprio corpo e sangue de Cristo. Em cada Santa Missa, em cada comunhão, em cada Eucaristia. Fazendo um pouco da memória, vejam lá o versículo 52, ainda ou sempre do capítulo 6 do Evangelho de São João. O povo judeu perguntou, mas como é que pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Essa pergunta ainda hoje é feita de outras maneiras ou com outras palavras. É verdade que a missa, ou que na Santa Missa está o corpo e sangue de Jesus? É verdade que ali é realmente Deus presente? Que Deus está ali no sacrário, na hóstia consagrada? O versículo 53, sempre do capítulo 6, Jesus responde aos judeus que tinham essa dúvida de fé. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Se nós queremos ter uma vida verdadeira, uma vida feliz, uma vida plena, é necessário ter uma vida eucaristizada. Usando aqui um verbo, um neologismo que não é tão novo, que foi criado nos anos 80 e 90 pelo saudoso e queridíssimo Dom Tomás Guilherme Murphy, que era exatamente um dos bispos auxiliares de Salvador, um americano redentorista, ou um redentorista americano muito santo. É necessário ter uma vida eucaristizada para que nós tenhamos a vida em Deus. Isto é, comungar, rezar, confessar. É isso que vai nos dando a proximidade com a graça de Deus. Bem, aquela pergunta que os judeus fizeram, como pode este homem dar-nos de comer a sua própria carne? Não se trata aqui de uma antropofagia, de comermos carne humana. Aqui se trata de uma questão de fé. É fé necessária. Uma fé insuficiente, uma fé imatura, jamais haveremos de crer que Deus, sendo homem, se fazendo carne, vai se nos oferecer também feito pão. Por isso, então, que aquela multidão é o iniciozinho do Evangelho deste domingo. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, esta palavra é dura. Também hoje, ainda hoje, essas mesmas expressões são ditas de outra forma ou com outras palavras. A igreja é antiquada, a fé cristã é inútil, de nada adianta. Na verdade,
aqueles judeus de ontem e ainda muitas pessoas hoje não querem admitir que Jesus pudesse se autodenominar o pão da vida, o pão vivo descido do céu. Ali está no versículo 48, sempre do capítulo 6, eu sou, a expressão que é Deus, o pão vivo descido do céu. E de fato ele o é o pão vivo descido do céu, em sua humanidade e em sua divindade. Para isso é necessário, já disse e repito, crer. É um mistério da fé. Por isso o sacerdote, quando termina a consagração, ele ergue o cálice e depois de colocá-lo sobre o altar, ele diz, mistério da fé. Muito bonita é a encíclica escrita por São João Paulo II. Foi a última encíclica que o saudoso Papa escreveu em seu pontificado, Ecclesiae de Eucaristia, a Igreja e a Eucaristia. Ali João Paulo II ele sublinha que somente pela fé nós podemos acolher esta realidade. Deus presente em corpo, alma, sangue e divindade naquele pão transubstanciado, cuja aparência continua sendo de pão, mas cuja essência é o próprio corpo de Cristo. O Evangelho continua no versículo 61, a multidão murmurando. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E de fato, é um escândalo Deus descer do céu e se fazer homem no Natal, para além de toda a poesia, de todo o romantismo. É um mistério de fé. Deus que desce do céu e vem habitar entre nós. Como também é um escândalo Deus habitar num minúsculo pedaço de pão. Então, João Paulo II, quando comenta nessa encíclica tão bela, ele diz, somente pela fé podemos acolher esta realidade, pois, versículo 55, sempre do capítulo 6 de João, minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. E devemos acolher essas palavras de Jesus sem murmuração, sem nenhuma dúvida. É Ele que está dizendo, Ele iria mentir, Deus iria fazer de conta que ali naquele pão e naquele vinho era verdadeiramente seu corpo, sua carne e seu sangue. É realmente, queridos irmãos, o Espírito que vivifica e a carne nada adianta. Continuava Jesus neste Evangelho. Por isso, São Cirilo de Jerusalém, um dos primeiros padres da Igreja, também chamado de tempo da patrística, ou dos santos padres, ou dos pais da Igreja, São Cirilo dizia que quando nós comungamos, quando nós recebemos a Eucaristia, é carne em nossa carne, sangue em nosso sangue. Carne divina em nossa carne humana, sangue divino em nosso sangue humano. No entanto, neste Evangelho de hoje, no versículo 64, Jesus dizia, entre vós existem alguns que não creem. Como tantas pessoas que vão na missa e não creem que ali está realmente Cristo presente na Eucaristia, repito, em corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, Jesus também põe, no final deste Evangelho, os discípulos à prova. Vós também quereis ir embora? Vocês também estão considerando que tudo isso é antiquado, é ultrapassado, que isso daqui é meramente uma representação ou um teatro? Fiquem à vontade, podem ir embora. Há um determinado momento da nossa vida de fé que Jesus nos pede um compromisso. E não existe compromisso maior e mais importante do que aquele de crer. Eu creio, Senhor. Como fez Pedro,
Por isso, Pedro tem a precedência, tem a primazia, não apenas para entrar no sepulcro, mas também a primazia na igreja diante dos demais discípulos. Por isso, o Papa é o sucessor de Pedro, enquanto nós, bispos, somos os sucessores dos apóstolos. Pedro que responde, primeiramente, em nome de toda a igreja: a quem iremos, Senhor? Somente tu tens palavras de vida eterna. Creiamos, irmãos, ali está na Eucaristia a presença real de Jesus. Por isso, nunca deixemos de ir à missa. Não simplesmente porque seja um grande pecado aos domingos faltar à missa, mas porque eu preciso desse alimento, porque eu creio que ali está a carne de Cristo, o seu sangue, e que vem também fazer parte do meu corpo. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida voltamos com o nosso programa De Todo o Coração. De todo coração, de todo coração. Voltamos com o programa De Todo o Coração. E o Padre Adriano Davi vai agora nos ensinar, vai comentar a respeito da oração da coleta. Não é a coleta do dinheiro ou das ofertas, é a oração que coleta, que coleciona todas as nossas intenções. Vejamos o que ele tem a nos dizer. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração, programa este da Diocese de Caruaru, onde a cada sábado pela manhã a gente entra no seu lar para refletir, para meditar com o Senhor Bispo sobre a Palavra de Deus, com o Padre Aloísio, e também o nosso bloco, parar um pouco para pensarmos sobre a liturgia, a celebração dos mistérios de Jesus, a celebração pascal desse Senhor que a gente segue, que a gente ama, que a gente deseja. Nós iremos agora celebrar o 21º domingo do tempo comum. É a nossa conclusão do capítulo 6 do Evangelho de São João. Durante esses 5 domingos passados, a gente meditou sobre o discurso do pão da vida. Jesus que, a partir da multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixes, faz todo um discurso para que a comunidade vá tomando consciência, os seus discípulos, o povo, de que Ele é o pão da vida, de que Ele é o Senhor que nos alimenta, de que Ele deseja a cada Eucaristia que a comunidade, alimentando-se desse pão da imortalidade, desse pão da vida, tenha vida, vida plena, vida nele. O Evangelho deste final de semana é a conclusão, é a repercussão desse discurso. Alguns começam a criticar Jesus, começam a dizer que é muito dura a palavra, porque ele tem acabado de dizer que a carne dele é verdadeira comida, o sangue dele é verdadeira bebida. Então Jesus, em outras palavras, está dizendo assim, olha, não é em modo figurado, não representa alguma coisa, não, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Isso nós encontramos em toda a Eucaristia, em toda celebração, no momento da transubstanciação, quando o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue do Senhor e se tornam verdadeira comida, se tornam verdadeira bebida para a nossa vida. E aí, a conclusão, São Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Mesmo com as críticas, mesmo com muitos deixando de seguir Jesus, porque Ele tem uma palavra muito dura, Jesus não volta atrás. Aqui está um elemento interessante. Jesus não muda o jeito de dizer, Jesus não muda a forma de falar, não. Olha para os seus e diz, vocês também não querem ir embora, porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. É quando São Pedro professa a fé. Só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Amados irmãos e irmãs, é isso que nós celebramos a cada Eucaristia. É esta realidade da comunhão. E quando a gente fala em comunhão, é muito mais do que tomar a hóstia, é muito mais do que comer da hóstia. Mas quando a gente fala em comunhão,
é dizer que a partir desta comum união com o Senhor, eu adquiro um modo de ser, um modo de viver, um modo de agir na igreja e na comunidade. Vou me transformando naquilo que eu como, naquilo que eu comungo. Vou me transformando em nosso Senhor. A oração da coleta deste domingo é muito bonita e vale a pena a gente, nesse nosso bloco, meditá-la, pensar um pouco naquilo que nós iremos rezar na celebração da Santa Missa. Diz assim: ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações sejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. A oração inicia-se clamando a Deus que o que é que Deus fez com a comunidade? Uniu o coração dos fiéis no único desejo. Percebam, nós estamos concluindo os ritos iniciais, porque a oração da coleta é justamente a oração que conclui os ritos iniciais. Os ritos iniciais têm a função de unir a comunidade. Os ritos iniciais têm a função de formar corpo, de dizer assim: nós estamos agora unidos para celebrar os mistérios. Canto de abertura, a saudação, o ato penitencial, o glória e a oração da coleta que conclui é justamente isso, para dizer: nós estamos unidos. Então eu relembro a Deus o que Ele já fez, o que Ele acabou de fazer com aquela comunidade. Unir os corações dos fiéis no único desejo. Qual é o desejo, amados irmãos e irmãs, se não fazer comunhão com Ele? Qual é o desejo, se não entrar nas verdadeiras alegrias? Qual é o desejo, se não tomar para si aquilo que nos é prometido, o céu? Esse é o desejo dos fiéis quando se reúnem em torno da mesa da palavra e em torno da mesa da Eucaristia para celebrar a sua fé. E aí a gente pede: concedei, Senhor, ao vosso povo o quê? Amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Amar aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus pede, para poder esperar as suas promessas. Como é que a gente espera? Ancorando a nossa vida nas verdadeiras alegrias, porque o mundo é instável. Essa é a oração. A âncora, vocês sabem, é aquilo que sustenta o barco, que sustenta o navio, que sustenta da embarcação maior a menor. Então, se o barco, o navio, o barquinho, a canoa não está ancorada, qualquer movimento da água leva o barco embora. Se está ancorado, não. Ancorado, virão tempestades, água forte, ondas fortes, movimento da água e o barco permanece. Pois bem, é isso que nós pedimos. Senhor, para que na instabilidade do mundo, um mundo tão instável, com tantas coisas, com tantas dificuldades, com tantos problemas que nós temos, com tantos desafios para a gente enfrentar. Pois bem, é neste mundo, na instabilidade dele, que a gente possa ter o coração ancorado. Aonde? Nas verdadeiras alegrias. Lá onde encontro as verdadeiras alegrias, em Deus. Ancorados no céu, ancorados nas promessas que a gente acabou de dizer que espera. Então, estando ancorados, o nosso barco permanece mesmo na instabilidade do mundo. Peçamos, amados irmãos e irmãs, a Deus esta graça. Peçamos ao Senhor que nesta Eucaristia deste final de semana, do 21º domingo do tempo comum, alimente em nós o desejo do céu e, alimentando em nós o desejo do céu, a gente possa, na instabilidade do mundo, estarmos ancorados, fazendo aquilo que Deus ordena e esperando aquilo que Ele promete. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa celebração da Eucaristia, que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis na comunhão do pão da vida, na comunhão do alimento de imortalidade. Deus te abençoe, abençoe a tua casa e a tua família. Padre Aloísio comenta para nós, a título de direcionamento espiritual, mais um salmo para que possa nos iluminar em nossa caminhada. Irmãos e irmãs, estamos aqui no programa De Todo Coração, com você, com Dom José Rui,
com o Padre Adriano, Padre Diaclésio, para que juntos possamos colocar nosso coração diante de Deus. Mas estamos também para rezar com os salmos, essa escola de oração que nos ajuda a entender o que se passa dentro de nós, mas a crescer na nossa experiência de fé e de oração. O salmo hoje é o Salmo 36, que vai nos falar sobre uma certeza que nunca podemos esquecer. Tenha certeza disso. Deus te criou, te constituiu para a felicidade. A felicidade. Por isso diz assim o Salmo: não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faz o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte. Espera nele, e Ele agirá. Como a luz, fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia, o teu direito. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Não inveje os que prosperam em suas empresas e leva a bom termo seus maus desígnios. Guarda-te da ira, depõe o furor, não te exasperes, que serás o mal. Porque os maus são exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco, e não existirá o ímpio. Se olhares o seu lugar, não o acharás. Quanto aos mansos, possuirão a terra e nela gozarão de imensa paz. Seguindo o Salmo, ele tem 40 versículos, mas eu quero parar nesse versículo. Mas o Senhor se ri dele, porque vê o destino que o espera. Os maus empunham a espada e reteçam o arco, para abater o pobre e miserável e liquidar os que vão no caminho reto. Eu paro no versículo 14. E quero lhe convidar a meditar neste salmo sobre essa certeza de uma vida feliz. Mas para ser feliz, é preciso que a gente comece a tirar de dentro do coração algumas ervas daninhas, algumas sementes que o mal, que o pecado ou as pessoas com quem convivemos acabaram lançando no nosso coração. Por primeiro, a irritação. Você tem facilidade de se irritar? Fica irritado quando agem mal com você, quando agem de maneira errada? Há um conselho: não te irrites. Não fique irritado por causa do mal que lhe fazem ou das atitudes más que você presencia. Por quê? Porque não faz bem à alma. Mas recomenda também o salmista a dizer: nem inveje aquele que pratica a iniquidade. Porque às vezes podemos olhar para as pessoas que praticam iniquidades, que fazem coisas erradas e achamos que elas estão bem sempre, que elas são felizes. Mas não podemos nos iludir, porque logo eles são ceifados. O mal por si mesmo se destrói. Então, acaba-se aquilo que parecia ser uma vitória ter um gosto amargo, porque vai murchando, como uma erva que vai morrendo. O justo descobre um lindo segredo espiritual. Espera no Senhor e faz o bem. Não te irrites, não tenha inveja. Espera em Deus, mas não deixe de fazer o bem, inclusive a quem lhe prejudicou. Faça o bem,
Não faça o bem com vingança, mas faça o bem porque você espera no Senhor. O Senhor nos faz uma promessa, dizendo que habitará a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Meu irmão, como é bom quando a gente confia no Senhor e conta para Ele as coisas maravilhosas que queremos. Mas se não sai do coração, sai somente de um desejo qualquer, acaba que não se cumpre. Mas se temos a confiança nele, nosso coração será escutado, será cuidado. Deus realizará essas maravilhas. Por isso, somos convidados a, na oração, permitir que o Senhor nos dê a graça de confiar mais nele e sermos felizes. Ajuda-nos, Senhor, a ter em Ti o nosso coração e a não nos irritarmos ou seguirmos com inveja o caminho dos iníquos, porque a nossa felicidade está em Ti. Amém. Deus abençoe você. Fique na paz. Palavras duras, hein? A palavra de Deus é sempre comprometedora, porque ela nos pede uma tomada de posição. Mais do que isso, ela nos pede também uma conversão, uma mudança de vida. Não existe facilidade para quem quer seguir a Jesus Cristo. O que ele nos assegura é que quem desejar segui-lo deve tomar a sua cruz. Por isso também com a Eucaristia não é diferente. O rito da Santa Missa não é propriedade do bispo ou do padre, é da Igreja, é do próprio Cristo. Por isso nós não temos o direito de alterar o rito da Santa Missa, de para agradar alguns fazer um teatro, fazer uma pantomima, fazer alguma coisa que seja atraente ao público. Não, o nome disso daí é teatro, é show, é televisão. A Eucaristia é diferente. Palavras duras, sim, mas palavras de vida eterna. Devemos reconhecer em nossa vida, e não apenas nos momentos dolorosos e sofridos ou tristes, que somente Ele tem palavras de vida eterna. Somente Ele é a palavra de vida eterna. A quem nós iremos? Aqueles que não cumprem com a palavra? Aqueles que falsificam a palavra? A quem nós iremos? Aqueles que prometem e não cumprem? A quem nós iremos? Aos cientistas que afirmam hoje uma verdade e amanhã a própria ciência proclama uma outra verdade? A quem nós iremos? Somente Cristo tem a palavra única de vida eterna. Que Deus abençoe a você, a sua família, um bom final de semana para todos e até o próximo programa De Todo o Coração. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar.